Fala galera do curso ronaldobandeira.com.br. Eu sou Paulo Maia, professor de língua portuguesa aqui no curso ronaldobandeira.com.br, carreiras policiais. Ronaldo Bandeira, aquele homem lindo, maravilhoso, cheiroso, só que não. Vamos falar de coisa boa, língua portuguesa, esse conteúdo maravilhoso, gostoso de se estudar, só que sim, é a matéria mais importante de qualquer edital das carreiras policiais. Seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, merendeira. Se a merendeira andar armada, aqui ó, pô. Se a merendeira andar armada, você vai estudar conosco e vai lograr êxito no teu concurso. O nosso objetivo aqui não é formar gramáticos, nem pessoas em letras. O nosso objetivo é formar pessoas policiais, militares, civis ou federais do nosso Brasil. É formar pessoas que sabem acertar a questão. Eu quero te ensinar a marcar o X na opção correta. Isso pra mim basta. Nem que no primeiro dia de exercício você fale o quê? Esteja preso. Pra mim não importa. O que importa é você estar realizando teu sonho, que é ser policial aqui no Brasil. Beleza? Vamos falar agora do que interessa. Eu trouxe para você hoje um conteúdo que eu considero muito importante, porque é a base da acentuação gráfica. É a base. E a base, ela vem forte, como diz o meu amigo. A base ela é muito importante porque quando você não tem o alicerce, quando vem a tempestade, a sua casa cai. Vem comigo, a tua base tem que vir forte. Então, olha só, encontro consonantal e vocálico é o que nós vamos trabalhar hoje. Quando duas vogais se encontram, o que acontece? Quando duas consoantes se encontram. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, nós já falamos sobre dígrafo e dífono. Aqui já é outro ambiente. Beleza? Quando que eu tenho um encontro consonantal? O que é encontro consonantal? Falei no vídeo anterior, mas aqui eu coloquei o conceito no quadro. É o encontro de duas consoantes pronunciáveis. Certo? E aqui eu tenho 4 exemplos. Bloco, eu falo o B e falo o O. O L. Repare que quando eu tenho encontro consonantal, eu não tenho ausência de letras, eu não tenho mais fonemas do que letras ou menos fonemas que letras. Por exemplo, bloco, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e eu tenho 5 fonemas. Certo? Briga, eu falo B, eu falo R, eu falo I. Briga. Então aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Draga, D-R-A, dra, eu falo as 3 letras, eu emito os 3 fonemas, draga, 5 letras e 5 fonemas. Então, deixando claro que encontro consonantal é diferente de dígrafo. Você, meu aluno, que acabou de pular o último vídeo, repita comigo, o que é dígrafo? Se olhar para o quadro, apaguei, cobri aqui, ó, cobri. O que é dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho 2 letras que emitem apenas um som. E o encontro consonantal? 2 letras que emitem quantos sons? 2 sons. Tranquilidade? Então o encontro consonantal é totalmente diferente de dígrafo consonantal. Beleza? Aqui no quadro central, eu coloquei o seguinte macete para você. Vamos falar do encontro vocálico, que é quando eu tenho um encontro de 2 vogais. Vogais, de um modo geral, ela é A, ela é o E, o I, o O e o U. Certo? Mas há uma diferença porque, numa regra geral, não é uma verdade absoluta, as vogais são A, E e O. Não é uma verdade absoluta, mas eu preciso que você entenda isso daqui, porque com hiato vai ficar um pouco mais fácil de você detectar a grande maioria dos hiatos que caem em questões de concursos. O teu PDF eu coloquei muito mais exemplos, eu coloquei 6 questões, se não me engano, e nós iremos resolver todas nesta aula, e você vai sair daqui craque, camisa 10, faixa de capitão, faixa preta em
encontro vocálico e encontro consonantal, beleza? Então, o que é o encontro vocálico? É o encontro de duas vogais. Dentro do encontro vocálico, eu tenho o ditongo. O que é um ditongo? É o encontro de duas vogais. Só que eu não tenho... Repara o seguinte, eu não posso ter uma sílaba. Sílaba sem vogal. Sílaba sem vogal não existe. Nunca, nunca. Não existe sílaba sem vogal. Grave isso. Outra coisa, não existe sílaba com duas vogais. Sílaba com duas vogais também não existe. Eu não posso ter nada, mas também não posso ter duas. É tipo um casamento. Você quer homem, você sabe como que é. O homem pode ficar sozinho? Nunca. Solteiro sim, sozinho, hein, Tiagão? Sozinho nunca. Sozinho você nunca pode estar. Mas também não pode ter mais de uma, porque aí dá rolo. Aí dá rolo. Se cuidar de uma dá trabalho, imagine duas. É ou não é? Dói o coração, dói a cabeça e principalmente o quê? Não é o bumbum não, hein? Não vem com bobagem não. O bolso. Dói o bolso. Então aqui é tipo casamento. Você não pode ter nada, mas também você não pode ter duas. É uma e tá bom demais. Tranquilidade? Esse ditongo, ele pode ser crescente. Vou apagar esse exemplo. Copiou? Se não copiou, você volta um pouco o vídeo e copia. Vou apagar. Apaguei. Esse ditongo, ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Paulo, eu nunca entendo quando que o ditongo é crescente, quando é decrescente. Eu vou explicar e você nunca mais vai ter dúvida a respeito disso. Preste bem atenção. Crescente está crescendo? É muito simples. Vamos suponhamos que a semivogal seja um semi-edifício e a vogal seja um edifício grande. Certo? Para você avançar da semivogal para vogal, você sobe ou desce? Você sobe. Tranquilo? Da semivogal para vogal, você sobe. Ou seja, o crescente é da semivogal para a vogal. Só isso. E o decrescente é o contrário. Você está na vogal e desce para a semivogal. É só isso? É só isso. Vamos para os exemplos? Vou apagar, dar aquele print bonitinho, me marca no Instagram. Tô brincando, não tenho Instagram, por enquanto, apaguei. Mas estamos aí na correria sempre. Beleza? Instagram é bom. Você tem seu Instagram, você que nos conhece através do Instagram, Instagram é bom. Mas não pode também ficar meia hora de estudo, 3 horas de Instagram. 10 minutos de estudo, 1 dia de Instagram. Não pode. Cuidado com esse WhatsApp, cuidado com esse Instagram. Depois que você passar, aí você fica igual os PRF da vida aí, os PF. É ou não é? Tem uma galera que tá passando aí que parece que quer ser polícia só pra virar blogueirinho do Instagram. É foto de cá, é foto de lá, é foto motivacional. E você passa nas BR aí, ninguém tá parando ninguém. É bandido roubando, é político roubando. E nego tá lá fazendo selfie no Instagram. Não seja esse policial. Seja policial que quer entrar para trabalhar, para prender vagabundo, de terno, sem terno, ou de terno principalmente. Que quem manda não é quem fala problema. Quem manda é quem tá de terno e gravata. Beleza? Vem comigo. O ditongo, então, crescente é da semivogal para vogal. O decrescente da vogal para semivogal. Tranquilidade até aí. Aí eu vou te dar algum exemplo. Pai. Pai. Você fala pai. Eu começo alto e termino devagar. Você lembra que eu falei para você que A, E, O, em regra são vogais? Então aqui você já tem a vogal. Tranquilo. E o I, a semivogal. Então se eu tenho vogal para semivogal, ele é decrescente. Pronto. Resolvido. Agora vamos fazer o seguinte. Outro exemplo clássico é história.
Preste bem atenção. E essa palavra história, como memória, são preferidas das bancas de concursos públicos. Por quê? Porque eu vou avançar um pouquinho, mas é bobeira. Não se apegue muito. História, memória. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, grave isso. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, eu posso transformá-la em proparoxítona acidental ou eventual. CESP adora essas duas palavras. Então, quando eu tenho, por exemplo, história, preste bem atenção, eu tenho aqui história. IA, você gravou que o A é vogal e que o I é semivogal. Então aqui eu tenho um ditongo o quê? Se eu tenho pequeno e tenho grande, está subindo. É um ditongo crescente. Beleza? Então, feito isso... Ah, mas Paulo, mas fala da proparoxítona. Não é o momento, vou falar mais à frente, tá? Não quero falar agora sobre a acentuação gráfica, eu quero falar da base. Quero que você domine o que é um ditongo. Para na hora de eu falar dessas exceções, você ter o domínio completo do conteúdo e não errar. Vamos com calma. Você chegou agora, colocou teu kimono, amarrou tua faixa branca, não tem nenhum grau. Já quer dar mão de vaca? Não pode. Tudo tem seu tempo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Mal, mão, pai. Eu tenho aqui, ó, mal, mão e pai. Percebe que esse mão é um ditongo nasal? Mão é um ditongo nasal? Sim. Por quê? Porque você usa o nariz para emitir esse fonema. Mão. Até dá uma tremidinha aqui. Faz aí. Mão. Faz aí, porra. Viu aí? Dá uma tremidinha até aqui, ó, no nariz. É o ditongo nasal. E o pai? Pai é um ditongo oral, mas pai também é um ditongo aberto. Isso mais à frente fará diferença. Então só grave isso, o ditongo nasal e o ditongo oral, beleza? A princípio, eu só preciso que você grave isso. Eu coloquei aqui um exemplo de ditongo oral, o pai. E eu dei um exemplo de ditongo nasal, o falam, o pau. Eu não estou entendendo mais nada. O que foi? Você falou para mim que encontro vocálico é A, E, I, O, U. Que quando essas letras se encontram, eu tenho um encontro vocálico. O que aquele M está fazendo ali? Você concorda comigo que falam, não é falam, é falam. Que esse M, ele tem som de U. Falam de você. Amém. Você percebe que esse M é um I? Amém. Em amém, você tem claramente um ditongo. Você tem um ditongo nasal em amém. Assim como você tem um encontro nasal em bem. Então, muito cuidado com isso. Aqui no meu terceiro quadro, eu tenho algo que é muito importante para a tua prova, que é o hiato. O que é o hiato? Eu conceituei aqui para você de uma forma bem básica. É o encontro de duas vogais. Então você já grava aqui, ó, duas vogais que se separam silabicamente. Ou seja, eu tenho vogal ao lado de vogal aí eu volto um pouquinho na aula. Eu falei para você que separação silábica é igual casamento. Eu não posso ter nada, mas eu não posso ter duas ou mais. Só posso ter uma. Então, se é um encontro de duas vogais, olha como o português é simples. Se é um encontro de duas vogais, é uma vogal ao lado da outra, como caatinga. Caatinga. Se é uma vogal ao lado da outra, elas podem estar na mesma sílaba? Claro que não posso ter duas. Então elas vão se separar silabicamente. Apaguei e volte para cá comigo. Aí eu coloquei exemplo aqui, ó, saída, ó, o A e o I. Aqui o I, como ele tá sozinho, Paulo, mas você, calma aí, Paulo, você tá me confundindo, porque você falou que vogal é A, E, O. Por que o I é vogal?
é vogal. O I é semivogal. O meu professor falou, Paulo, que o I é semivogal. Por que você falou que o I ali é vogal? Meu aluno, olha o seguinte. Eu posso ter sílaba sem vogal? Não. Então eu posso falar que o I é uma semivogal? Claro que não. O I, aqui, ele é vogal. Saída. Ele tem um som cheio, o som completo. Tá? Rainha. Rainha. Aqui eu tenho vogal, aqui eu também tenho vogal, que se separam silabicamente. São dois hiatos. Sucuúba. Não é suruba, é sucuúba. Eu tenho vogal e tenho vogal que se separam silabicamente. E praia? Praia. Praia é pra, aí você fala assim, ó, pra e a. Praia é um hiato? Claro que não. Vou apagar e vou te explicar. Eu fiz uma OBS aqui pra você em praia. Praia é o seguinte, você percebe que esse I, ele tem o seu início aqui e o seu término aqui? Eu falo praia, praia. Então, de um modo mais grosso, a grosso modo, eu posso falar o seguinte para você. Que praia é um falso ditongo, é um falso hiato, certo? É um falso hiato. Por que é um falso hiato? Porque é um fenômeno chamado glide. Nunca vi cair em concurso, mas por descargo de consciência eu prefiro falar para você. Aqui é uma glide. O que é uma glide? O I, ele é um ditongo com o A, vou apagar e vou melhorar aqui, ó. Esse I, ele é um ditongo com esse A e um ditongo com esse A foneticamente. Pronto. Gravou? Beleza. E vamos falar também do tritongo. O tritongo, Paulo, eu posso ter, vou voltar, eu posso ter tritongo, então são 3 vogais. Não. Tritongo são 2 vogais ou uma semivogal. Não. Eu não posso ter mais de uma vogal na sílaba nunca. Então aqui, obviamente, será uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Beleza? Vogal, somente uma. Aí eu deixei aqui alguns exemplos. Quais? Ó, o ai aqui, ó. Na mesma sílaba. Saguão, na mesma sílaba. Uruguai, na mesma sílaba. Enxaguão. Olha o M com som de U aqui novamente. Enxaguam. Ninguém fala enxágua. Ninguém fala enxágua. Pelo amor de Deus. Enxaguão. Esse M é o nasalizador da vogal A e termina com som de U. Grave isso, você não vai errar na tua prova. Então vamos agora resolvermos 5 questões de concursos que eu separei aqui para nós. Olha só, questão de número 1. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque em: o Hospital John Hopkins conseguiu diminuir o tempo de espera por atendimento ao instituir o primeiro centro de análise preditiva, com foco na experiência dos pacientes. A. Em hospital, há a mesma quantidade de letras e de fonemas. Claro que não, o H não é pronunciável, o H não emite som neste caso. B. Em hospital, há um encontro vocálico. Aí o aluno que não estudou conosco, ele vai achar que o hospital, o L tem som de U, então é um encontro vocálico. Hospital. Aqui não é encontro vocálico, beleza? Tá errado. C. Em diminuir, há um ditongo. Em diminuir, vou escrever aqui no quadro, diminuir. Em diminuir, há um encontro vocálico? Não. Em diminuir, há um hiato. 2 vogais que se separam como? Silabicamente. Já falei isso para você na aula de hoje, hein? D. D de Deus. Em instituir, há um hiato. Tanto em instituir como em diminuir. Instituir. 2 vogais que se separam silabicamente. D é o nosso gabarito da primeira questão. Questão de número 2. Não uso luvas de borracha. A palavra em destaque apresenta. A palavra é borracha. Vamos colocar aqui. Borracha.
Borracha. Em borracha, eu tenho aqui um dígrafo consonantal e outro dígrafo consonantal. Beleza? Agora vamos ver o que a questão pediu. A, um dígrafo e um encontro consonantal. Pé, errado, são 2 dígrafos. B, 2 dígrafos. Aí sim, hein? Aí sim, hein? 2 dígrafos consonantais, se a questão quiser se aprofundar um pouquinho mais. Beleza? Então, questão de número 2, gabarito letra B de Brasil. Questão de número 3. Analise as seguintes palavras retiradas do texto e as afirmações que vêm a seguir. Acompanhados. 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 Qual a segunda palavra? Fala para mim. Cardiovascular. Cardiovascular. Qual a terceira palavra? Participantes. Participantes. Vamos fazer a análise aqui. Acompanhantes. Aqui eu tenho um dígrafo. Aqui eu tenho outro dígrafo. Certo? Em cardiovascular, encontro consonantal. E no SC, encontro consonantal. Por que cardiovascular é encontro consonantal e não é dígrafo? Porque são 2 consoantes pronunciáveis. Por exemplo, é diferente de piscina. Ninguém fala, vamos tomar banho na piscina. Claro que não. Piscina. Em piscina, o SC é um dígrafo, porque são 2 consoantes que produzem apenas um fonema. Diferente de cardiovascular. Cardiovascular. As 2 consoantes são pronunciadas, beleza? E em participantes, eu tenho aqui um encontro consonantal e aqui eu tenho um dígrafo. Vamos avançar. A. Todas as palavras apresentam dígrafo. Dígrafo, não. Então a 1 está errada. A 1 está errada. 2. Há apenas uma palavra com mais de um dígrafo. Aqui. Há apenas uma palavra com mais de um dígrafo. Certo, a 2. 3. Há apenas uma palavra que apresenta 2 encontros consonantais. Aqui, ó. Essa aqui possui 1, essa aqui possui 2. Então a 3 também está certa. Qual a alternativa que pede 2 e 3? A letra D. Letra D é o nosso gabarito. Questão de número 4. Assinale a alternativa em que ambas as palavras retiradas do texto apresentam um hiato. 2 palavras com hiato. Combustíveis. Não. Combustíveis é um ditongo. Sustentáveis também é um ditongo. Letra B. Daí. Saúde. Daí e saúde é o nosso gabarito sem sombra de dúvida. Daí e saúde possuem 2 vogais separadas silabicamente. Daí e saúde. Eu tenho 2 vogais separadas aqui e 2 vogais separadas aqui. Eis o nosso gabarito da questão de número 4. Quinta e última questão. Com base em seus conhecimentos linguísticos, assinale a alternativa em que se indica corretamente o elemento em destaque. Preferia é um ditongo? Não, é um encontro consonantal. A tá errada. B. Sair é um hiato? Claro que sim, sair. Sair. 2 vogais separadas silabicamente. Tranquilo. Não vi problemas. Você tem conhecimento suficiente para ter acertado todas as questões. E eu te aguardo no próximo vídeo. Eu sou Paulo Maia, professor do curso Ronaldo Bandeira, e foi um prazer estar contigo em mais um vídeo. Um forte abraço.